Atenção! Esse é o último vídeo da série sobre teorias da comunicação, mas calma! Os vídeos de comunicação vão continuar acontecendo, mas agora falando de outros temas, outras séries. Fiquem tranquilos, nós vamos continuar conversando. Dessa vez, para encerrar essa primeira etapa, a gente vai falar sobre newsmaking e os valores notícia. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Segundo Mauro Wolff, o newsmaking não se refere apenas à cobertura de um acontecimento particular, mas ao andamento normal da cobertura informativa por períodos prolongados. E essa teoria acaba dando importância ainda maior à cultura profissional dos jornalistas e organização do trabalho e dos processos produtivos. Isso passa inclusive pela seleção. Como tem uma quantidade enorme de coisas acontecendo todos os dias, os jornalistas precisam selecionar aquilo que será transmitido, exibido, escrito, enfim, através de suas características peculiares. Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente sempre aprende na faculdade de comunicação, que é trabalhando dentro dessa ideia do peculiar, do surpreendente, que é, se um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia. Afinal de contas, cachorros mordem pessoas. Quando o homem morde o cachorro, aí sim é notícia, trabalhando dentro dessa ideia de inversão de papéis. Para isso, foi necessário criar alguns critérios e classificações para produção e seleção dessas notícias, e são eles: transformar um acontecimento desconhecido num acontecimento notável e reconhecido por todos, relatar os acontecimentos de forma a demonstrar que eles foram tratados de maneira natural, sem qualquer tipo de pressões ou influências, e, por fim, organizar a informação no tempo e no espaço de forma a ser trabalhada e planificada, permitindo então que os acontecimentos noticiáveis fluam. E os valores notícia, sim, eles têm relação direta com o que pensam e pregam os órgãos comunicacionais, e a ideia é que ele responda a seguinte questão: quais os acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícias? E esses valores notícia vão desde a seleção da informação até a construção de como essa informação vai ser levada ao público. Além disso, os valores notícia eles precisam ser facilmente assimilados pelos jornalistas para que você não perca muito tempo com qualquer acontecimento pensando se aquilo vale a pena, se aquilo não vale a pena e tal. Então, no fim das contas, esses valores notícia daquele meio, além dos valores notícia gerais, os valores notícia mais específicos de cada órgão, eles já estão meio que intrínsecos assim no jornalista, ele já meio que sabe o que vale, o que não vale. Então você ganha tempo nisso, e além disso esses valores de notícia precisam ser mais flexíveis também e ter rápida adaptação. Isso porque, claro, eles mudam ao longo do tempo, né? Tem acontecimentos que antes não existiam e que agora existem e são muito importantes. Por exemplo, na semana que eu tô gravando desse vídeo teve a prisão do Steve Bannon. E o Steve Bannon é um cara que faz algumas coisas que não teriam possibilidade de existir num passado não tão longe, né? Então ele foi preso. Ele, além de tudo, ele além de ser o ex-coordenador de campanha do Donald Trump, então aí um dos responsáveis principais pelo uso da internet e, consequentemente, da divulgação das fake news, ele foi consultado pelos Bolsonaro também na campanha daqui, então que fez usos muito parecidos, são coisas muito novas e muito atuais, e ele foi preso por causa de uma campanha de financiamento coletivo para construir um muro entre Estados Unidos e México, e pegou uma parte do dinheiro para ele. É isso que aconteceu. Então, assim, todas essas coisas são coisas que não existiam num passado não muito distante. Então, você tem que atualizar para entender qual a importância dessas novidades no mundo e por que elas merecem ser notícia, porque elas têm esse valor notícia alto. E uma das coisas interessantes pra gente pensar nessa ideia de valor notícia é como tudo varia de acordo com a especialização, né? Isso é muito flexível também nesse sentido. Então, por exemplo, o que é muito importante no jornalismo esportivo não vai ser muito importante num jornal local, por exemplo, ou vai ser completamente desimportante no jornalismo gastronômico ou num jornalismo cultural, assim. Então, são coisas que os valores de notícia vão mudando. A troca de um técnico pode ser muito importante no jornalismo esportivo, média no jornalismo local e completamente desimportante e indiferente no jornalismo cultural, por exemplo. E alguns pontos precisam ser pensados pelos meios de comunicação para definir quais são os seus valores notícia, e eles meio que são gerais, assim, né? Por exemplo, qual é o público? Todo mundo tem que pensar qual é o público
quem é a concorrência, o que a concorrência anda fazendo, ainda mais pensando que os meios de comunicação estão inseridos no processo capitalista, são empresas que visam lucro. Qual é o jornal que você está escrevendo, qual jornal que você apresenta, como ele se mostra para o público. Então, o que é o Jornal Nacional, que é abordado no Jornal Nacional é de maneira diferente, tem relevância diferente do que é abordado num jornal hoje, por exemplo, usando o exemplo da TV Globo. E algumas variáveis acabam sendo padrão. Segundo o Wolff, elas são, por exemplo, poder econômico, riqueza e prestígio vão definir os níveis de importância. Quanto maior o prestígio de um indivíduo, mais facilmente ele vai ser reconhecido pela sociedade e mais espaço ele merece ter na grande mídia, né? Mais valor notícia ele vai ter. E talvez por isso seja mais fácil a gente, por exemplo, ver alguns acontecimentos nas zonas ricas ganharem mais destaque do que acontecimentos semelhantes em zonas periféricas. Mas isso também inclui, por exemplo, quando você está falando de governadores, presidentes, políticos de uma maneira geral, né? Quanto mais alto o cargo, mais valor notícia ele tem, porque ele está dentro desse poder econômico, riqueza e prestígio social, inclusive, prestígio político. Então, eles vão ganhar mais destaque, artistas vão ter mais destaque do que eu, que não sou ninguém. Então, você tem essas coisas que vão definir os valores notícia. Outra variável muito importante é o interesse nacional, a capacidade de um acontecimento influenciar a maneira como a população daquele local está refletindo e, enfim, está vivendo. Então, isso leva, por exemplo, a prioridades para, num jornal local, você falar a existência em si de um jornal local para mudança para um jornal nacional e, principalmente, um jornal que seja brasileiro, ele vai dar, você tem, por exemplo, um engavetamento numa rodovia brasileira. Ela vai ganhar destaque aqui, um destaque maior no jornal local, depois no jornal de abrangência nacional, mas em outro país ninguém não vai ter relevância nenhuma, porque para eles isso não é importante. Então, dentro do valor notícia tem essa escala de proximidade também, o quanto que aquilo influencia na vida da população. E a última variável está relacionada com a relevância e o significado do acontecimento quanto ao seu desenvolvimento futuro numa determinada situação. Por exemplo, jornalistas que acompanham as campanhas políticas. Então, são situações que vão acontecendo agora que vão desembocar numa coisa muito importante, que é a eleição, enfim, a eleição de um novo representante. E também é muito importante acompanhar, porque depois é possível mais facilmente comparar o que foi dito numa campanha do que o que é dito, por exemplo, depois que o político foi eleito. Então, são reportagens que são realizadas porque elas vão culminar em coisas mais pra frente. E quando a gente pensa na relevância de uma notícia, cabe a gente falar dessa definição aqui do Mauro Wolff. Ele fala assim: constitui notícia aquilo que altera a rotina, as aparências normais. E ele e outros autores seguem dizendo que quanto mais negativo for um acontecimento, mais chance ele tem de se transformar em notícia. E isso não acontece, segundo esses autores, porque os jornalistas são macabros e querem acabar com você e deixar você sem conseguir dormir de noite. Mas é porque o público disponibilizaria, segundo eles, maior atenção a um acontecimento que o impressiona do que um acontecimento de rotina. Então, o público acaba muitas vezes não prestando atenção nesse acontecimento de rotina e dando muito mais ênfase a esses outros que são de uma carga extremamente negativa. Então, por isso eles acabam tendo mais espaço. Outro valor notícia importante é a atualidade dos fatos, a frequência e a periodicidade, além da continuidade que rende novas informações a um acontecimento que já foi noticiado. Então aqui, por exemplo, eu me lembro de duas situações muito interessantes nessa ideia de continuidade. Não sei se vocês lembram que teve uma época no Rio que só se falava de facada, que todo assalto era com facada, todo mundo tinha medo de faca. Se não me engano, isso começou quando um turista, não sei se era um turista, mas enfim, um homem foi morto na Lagoa quando andava de bicicleta, foi assaltado e levou várias facadas. E aí, a partir daí começaram a surgir várias notícias de outros assaltos com facadas. E aí parece que só se assaltava com facada e tava assim, aumentou muito os assaltos e com facadas. Tanto que criaram lei aqui no Rio de Janeiro, porque que não podia mais andar com faca na bolsa, que era a arma branca. Você podia ser preso e tal, não sei o que, aquelas leis polêmicas que eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Mas o fato é que, na verdade, se a gente for pensar bem, assaltos a faca sempre existiram. A diferença, inclusive eu fui assaltada e o assaltante tinha uma faca. A diferença é que quando você tem um caso que ganha muita visibilidade, você tem espaço
para outras matérias semelhantes nessas outras suítes. Então, acaba parecendo que tem muito mais, quando na verdade nem é isso. Tem outro fato também muito triste, bem recente, que é o da menina de 10 anos que era estuprada pelo tio, né? Ela foi estuprada por 4 anos, dos 6 aos 10, engravidou, e aí quando ela foi fazer o procedimento, né, de interrupção da gravidez, houve aquela comoção toda com os grupos que a justiça demorou a autorizar, os grupos neofascistas e ultra-religiosos foram à frente do hospital para criticar e xingar médico, menina, avó e tudo mais. E começaram a surgir, surgiu, enfim, claro e obviamente um grande debate com relação a isso, que me entristeceu profundamente. Todos esses acontecimentos me fizeram muito mal, mas também outra questão que eu não vou entrar no mérito agora. E começaram a surgir, não sei se vocês repararam, pelo menos no jornal local aqui no Rio de Janeiro, várias prisões de pedófilos, né? Avô, vizinho, tio, algumas começou a surgir naquela semana, algumas reportagens falando disso. E parece que, nossa, agora estão prendendo todos os pedófilos e todos os pedófilos surgiram agora. Mas se você for olhar as estatísticas, eu não tenho elas aqui agora para te passar, mas foram muito divulgadas em muitos lugares nessa semana desse acontecimento, a quantidade de meninas que engravidam por conta de estupro com muito jovens, até 12, 13 anos, a quantidade de abortos legais que são legalizados por conta disso. Então, é uma coisa, infelizmente, muito recorrente, mas ela ganha destaque a partir de um grande fato, a imprensa dá destaque por um certo período para esse mesmo tema, como aconteceu, por exemplo, na época do Black Lives Matter, que falou-se muito tempo naquele tema e que, se você for reparar, vai diminuindo, porque é como se o assunto perdesse força. Mas na ocasião, quando você tem algo que é muito grande, coisas semelhantes, elas ganham um valor notícia que antes elas não tinham. Aqui eu apresentei as classificações de notícia, de valor notícia, que foram indicados por Mauro Wolff, mas vários outros autores têm as suas próprias classificações, que têm suas semelhanças e diferenças, e eu não vou entrar aqui nelas, mas eu vou deixar aqui na descrição um trabalho escrito pelo Bruno Rafael Duarte Fernandes, que é da Universidade da Beira, em Portugal, e de lá eu tirei muitas das informações desse vídeo, e lá é um trabalho extenso, que ele vai culminar falando do rádio. Eu não li o trabalho todo, né, foquei no que eu precisava para fazer esse vídeo, mas lá ele vai falar dessas outras classificações, dessas outras definições. Eu vou deixar no nosso Drive, e o link para o nosso Drive vai estar aqui na descrição, então recomendo para quem quiser aprofundar, quem for fazer um trabalho específico, né, sobre que precise de categorizações mais específicas sobre newsmaking e tudo mais. Ele fala de gatekeeping também, usei para fazer o vídeo anterior de gatekeeping, ok? Então é isso, muito obrigada a todos. Como eu disse, acabou a série de teorias da comunicação, mas semana que vem a gente já tem novos vídeos de comunicação entrando numa outra temática, possivelmente história da comunicação, mas ainda não sei, não vou prometer nada, mas fiquem tranquilos, continuaremos tendo esses nossos vídeos de comunicação uma vez por semana, principalmente para mim, porque é uma forma de eu continuar estudando e relembrando coisas que já aprendi, me atualizando. Então, assim, eu tô fazendo por mim e divido com vocês, entendeu? É isso, ok? Beijos e até mais!